Olá, eu sou o Gustavo Porto e hoje eu vou te apresentar a metodologia Scrum e um trabalho desenvolvido para a disciplina de Organizações, Sistemas e Métodos do curso de Administração da UFSC. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o André, a Thaís e o Diego. Para a gente poder entender a metodologia como um todo, é importante que antes a gente entenda o contexto no qual ela surgiu. Então, o Scrum ele surgiu no início dos anos 90, focando e visualizando atender uma demanda de um setor de desenvolvimento de software que estava iniciando, mas não tinha metodologias, as metodologias utilizadas em empresas tradicionais, empresas que não são de base tecnológica, acabavam não fazendo sentido para essa nova lógica de desenvolvimento de software que é muito mais dinâmica e muito mais ágil em si, né? Então, os programadores Jeff Sutherland e Ken Schwaber, eles, baseados em como a indústria da manufatura, a indústria de desenvolvimento de produtos, estava ali liderando as equipes deles, estavam utilizando de metodologias, né, junto com a teoria de sistemas complexos, eles juntaram essas várias informações e criaram essa metodologia, né, propuseram essa nova metodologia de uma abordagem mais ágil e mais flexível para lidar com esse novo, né, essa nova situação, essa nova indústria que estava surgindo ali na virada do século. Então, basicamente, a ideia, né, inicial do Scrum era dar ênfase nessas quatro coisas, né? No trabalho em equipe, então as equipes um pouco mais horizontalizadas quando comparadas com as outras indústrias. Então, uma equipe que colabora entre si, né, novamente horizontalizada, uma equipe que consiga se adaptar muito facilmente, e essa adaptação vem não só da forma né, de se dividir, da forma de se gerenciar, mas também por conta das sprints, que digamos, a ideia central do Scrum, que é a ideia de dividir os entregáveis da equipe em tiros curtos, né? Então, que várias entregas incrementais vão sendo entregues ao longo do tempo, ao longo de ciclos curtos de 1, 2 ou 4 semanas, no máximo, né, que se vê hoje em dia. Então, agora que entendemos o contexto sobre o qual surgiu o Scrum e quais demandas ele busca resolver, vamos entender de fato o que é a metodologia e como ela funciona mais no detalhe. O Scrum é dividido em 3 papéis, 3 artefatos e 3 cerimônias ou 3 rituais. Esses 3 papéis, que estão aqui em inglês, né, Product Owner, Scrum Master e Team Scrum, são papéis horizontalizados. Isso é muito importante entender, que não necessariamente um papel é melhor que o outro dentro do Team Scrum. Então a gente tem o Product Owner, que é o responsável por garantir que o produto ou serviço, né, que está sendo entregue está alinhado com as demandas da empresa, do projeto, enfim, dos clientes, seja de quem for. Então, a função do Product Owner é garantir essa qualidade, garantir esse alinhamento de expectativas entre as partes. O Scrum Master é o responsável por organizar a equipe na perspectiva da metodologia, então organizar as reuniões, organizar as ferramentas que são utilizadas. E o time Scrum é basicamente o time que vai receber as tarefas, que vai de fato executar e fazer as entregas. Os 3 artefatos que são utilizados no Scrum, eles vão ficar mais claros na imagem que a gente vai mostrar em seguida, mas são o Product Backlog, o Sprint Backlog e o Incremento. O Product Backlog, basicamente, aquelas expectativas que eu falei que o Product Owner, né, ele tem que gerenciar, elas são colocadas nesse Product Backlog, como se fossem várias caixas que o produto, né, o serviço que está sendo desenvolvido, ele tem que ter as características que estão nessas caixas. Então, pode ser uma característica de um software, né, um funcionamento específico, uma característica de um produto em si, físico. Então, essas características aí são divididas em sprints, como eu falei, aqueles tiros, né, mais curtos. Então, cada uma dessas características é pegada, então agora vamos fazer isso aqui, isso vai transformar numa sprint, e cada sprint tem o seu sprint backlog, ou seja, tem características, tem entregas de uma sprint específica que, ao serem juntadas, né, de cada sprint, vão formar aquele produto final. Então, para um software ERP, por exemplo, a gente precisa que ele tenha uma integração com o sistema bancário para fazer um sistema de custos. Então, né, temos essas duas funções. Então a gente pega primeiro vamos fazer a integração bancária, esse vai ser o nosso foco da sprint. Então a gente tem as atividades ali. E cada uma dessas tarefas que vai sendo entregue, cada uma desses componentes e características mesmo
do software ou do produto, do que você está desenvolvendo, são os incrementos, ou seja, são os passos que você vai dando em direção ao produto completo. E até nessa fase se usa um gráfico chamado gráfico de burning down, que é o gráfico que você vai queimando, digamos assim, as tarefas a fazer. Isso é dividido, né, em 3 cerimônias. A Sprint Planning, que, enfim, na tradução literal, é o planejamento da sprint, onde você vai pegar essas características do Product Backlog e definir, junto com a equipe, quais são as tarefas, quais são os entregáveis para essa sprint. Divididas essas tarefas e os responsáveis, cada responsável diariamente, numa reunião aí mais rápida de 15 minutos, vai atualizando o desenvolvimento da sua tarefa né, durante a sprint, para dizer se precisa de ajuda, enfim, se está indo tudo bem. E aí no final da sprint a gente tem o Sprint Review, que é onde se revisa todas as entregas estão com a qualidade de acordo, e também se passam feedbacks, né, de melhoria, seja profissional, no sentido, né, da entrega do produto, ou seja, de um nível mais pessoal da relação entre os colaboradores. E aqui a gente pode ver uma representação mais gráfica, né? A gente tem o Product Backlog, que é né, a imagem maior do que você precisa ter naquele produto. Cada uma dessas caixinhas é dividida em várias tarefas menores, várias folhinhas menores da sprint. A gente tem o processo da sprint dentro da sprint, 24 horas, né, todos os dias. Temos esse Daily Scrum, que vai trazer até esse incremento no software, no produto, do que você quer que esteja desenvolvendo. Mas, Gustavo, como que isso funciona na prática numa empresa? Para isso a gente trouxe aí um case, né, prático de aplicação de uma empresa chamada Tech Solutions, que é uma empresa de desenvolvimento de software de Minas Gerais. Essa empresa estava enfrentando aí várias dificuldades, atraso na entrega de projetos, eles não estavam conseguindo passar uma transparência no progresso para os clientes, então os clientes não estavam entendendo o que estava sendo melhoria. E né, eles vendiam um projeto, vendiam um desenvolvimento, mas durante o processo os clientes iam sempre mudando essas necessidades. Eles não conseguiam rever isso, incrementar tudo isso dentro ali do processo de desenvolvimento para conseguir se adaptar, né, ter essa agilidade de se adaptar às necessidades dos clientes que iam mudando. Então, para implementar o Scrum, primeiro eles fizeram uma fase ali bem exploratória, eles tentaram definir bem qual que era o problema, onde que estava acontecendo essa questão e conseguiram identificar, né, que justamente um dos problemas era essa falta de comunicação com os clientes e que era fruto de uma falta de percepção da própria equipe de um desenvolvimento. O cliente ali dava um feedback, eles precisavam alterar e acabavam não entendendo como aquela alteração se encaixava, né, no projeto ali todo e como que eles conseguiriam focar na entrega que foi vendida e nessas pequenas alterações que precisavam ser feitas durante ali o projeto. Então, eles fizeram a implementação do Scrum, dividiram em times ágeis, né, os times de desenvolvimento de software em times ágeis, definiram os papéis de planejamento e aí começaram a fazer esse treinamento, começaram a fazer a implementação em alguns né, desenvolvimentos ali e a gente pode até ver que eles fizeram ali quadros bem bacanas, né, para poder explicar os conceitos, para poder explicar o que funciona e treinar bem a equipe para que isso fosse implementado de uma maneira mais precisa e mais direta. E aí os resultados foram ótimos, eles conseguiram mais transparência com os clientes, eles conseguiram fazer respostas mais rápidas, né? Então pegar aquelas respostas e incrementar dentro ali das sprints, dentro do backlog do produto deles e fazer entregas mais frequentes. E essas entregas mais frequentes também passavam uma percepção maior de agregar valores, não só entregavam um software pronto, mas iam mostrando para o cliente as entregas do desenvolvimento ali semana a semana. Também deixamos aqui algumas das nossas referências, tanto do case de sucesso, quanto da parte mais teórica da metodologia. Agradecemos a visualização.